Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Hoje o nosso teminha aqui é ordem de criação das doenças. Como será que funciona essa ordem da criação? Então é o nosso assunto de hoje e eu estou aguardando as minhas parceiras, então, a Shirley e a Sônia, como vocês já têm acompanhado. Oi Shirley, Oi, tudo tudo bom? bom? Tudo? Bem-vinda. Mais uma live Obrigada. semanal nossa, hoje sem nenhum problema, né? Nossa, acho incrível o É. dia que vai assim que nem manteiga. Não elogia muito. Vai devagar. E quando a gente fala de energia, tudo é possível, né? Tudo é Tudo é possível. possível. Eu hoje estou aqui no cantinho diferente da casa, porque minha filha está lá na sala com uma bagunça. Falei, não, Opa, visita. não vou me esconder aqui no cantinho. Tá até meio torta, eu tentei ajeitar como deu, mas tá me ouvindo bem, né? Sim, super ouvindo. Bacana. E esse quadro de fundo da Shirley, gente, é o máximo, porque são Ah, todas as viagens que ela fez e ainda quer fazer, está aí neste mural é o meu lindo, ar, é o meu maravilhoso. ar. Lembra? É o meu ar em expansão, né? Exato. Ai, gente, e é o que a gente leva da vida, né, galera? É, é o que a gente vivenciou, é o que a gente respirou, é o que a gente comeu, é o que a gente viu. Não é a casa, não é o carro, né? Não é o modelito, não. Então Nada, é isso, é isso. nada. É o que vai ficar para a posterioridade eterna que a gente vai levar É, para nosso espírito, né? Vai levar para a nossa alma, que a gente conduz tudo isso daí. E nesse tema de hoje, na ordem da criação das doenças, a gente pode começar bem com essa história, né? Se tudo criamos e tudo é o que a gente vai levar para essa eternidade do espírito, então o que é que a gente está muitas vezes carregando de geração em geração? Chile é consteladora, estamos sim. carregando no nosso corpo emocional de diversas maneiras, em diversas existências que nós já tivemos. O que é que a gente está carregando no nosso corpo mental que faz com que a doença se materialize, né, Chile? É. E eu estava vendo assim, como é que é o nosso tema, né? Como é que a doença se forma? A doença se forma quando você engole o choro, quando você engole. Pera, gato. É o gato aqui do meu lado. Quando você Foi, engole o tudo choro, foi. quando você engole sapo, quando você cala a boca, quando você não se expressa, você vai criando um monte de traumas, de dores. E isso, em algum momento, vai vir como? Como uma doença. Tem até Materializa, uma. né? Tem uma série que o pessoal está assistindo muito agora, Uma Nova Mulher. E tem um momento que o terapeuta pergunta para uma moça que está com câncer e tal, sem dar spoiler. Você já agradeceu o teu câncer? E ela tomou um susto, né? Como assim agradecer a um câncer? Mas é isso, assim, a que serviço está essa doença? O que ela está te trazendo de informação? O que ficou tão pesado de carregar? Que massa foi essa que ficou tão grande a ponto de se transformar numa doença? E essa doença vem trazendo um recado muito claro. Quer dizer, vamos olhar o que ficou lá atrás, que você veio arrastando, arrastando. E esse lá atrás como você colocou agora há pouco. Na constelação a gente vê muito isso. Esse lá atrás pode ser alguma coisa dessa nossa infância e pode ser algo ancestral que aconteceu com a minha bisavó, que passou para minha avó, que replicou para minha mãe, e estou eu aqui desenvolvendo o mesmo problema. E se eu não Para quero que quê? a minha filha, se eu não quero que a minha filha replique esse padrão, é o momento de parar e olhar. Que lindo que a gente tem hoje nesse nosso planeta, né? Tantas terapias, tantas coisas novas vindo, surgindo, vindo nos ajudar a olhar para essas coisas, para que daqui para trás a gente olhe, leve luz, consciência, cura, e para que para frente, para as novas gerações, as coisas cheguem de maneira mais leve, né? As correntes sejam menores, porque a gente vem Sim. arrastando muita corrente. E as doenças é isso.
toda doença. A gente fala até um simples resfriado, né? O pessoal fala PCA, né? Puta carência afetiva. Um bom resfriado Tinha ouvido essa ainda. PCA, puta carência afetiva. Ponto. Se você pegar. Que carência é essa que fez você se recolher com febre, né? Ali quietinho em casa e tal? O que eu tô precisando olhar? Ah, Sossô chegando, peraí. E tem muita questão também do que a gente traz quando vem numa doença, o porquê dessa doença, né? Qual é a função que essa doença está tendo na minha vida, para eu poder olhar, para eu poder despertar, né? Peraí, Soninha, tô tentando, pera. A gente atrapalha, mas chega. É. Mas a serviço do que está a doença, né? Isso. Ela vem a Sempre é um serviço de olhar, algo. né? Ela está a serviço Deixa eu sempre virar. de algo. Oi, Sô. Oi, sou. Oiê, gente. Tava lá no Reconexão procurando vocês, não encontrava. Eu falei, caramba, as minhas se esconderam hoje. Não, estamos aqui. Aí eu achei, fiquei procurando e achei vocês. É isso Que aí. bom. E a gente estava falando Pode continuar, exatamente Shirley. da criação, né? Assim, dessa. Quando a doença vem, o olhar que a gente tem que despertar, o porquê, o para quê que está vindo essa doença no nosso corpo. E muitas vezes o quanto a gente tem que até que agradecer por isso, porque é o momento daquele despertar, né? Mas sempre assim, pensando da onde que está vindo isso, o porquê que está vindo isso, não só como um momento presente, né? Não só como uma coisa separada, como uma coisa muito pontual que está acontecendo. Não, a gente tem sempre que tá trazendo um olhar além disso, porque o olhar energético, o olhar espiritual é além do que os nossos olhos físicos e a nossa consciência só desse presente pode nos trazer. Né, Soninha? O que você acha disso? Isso mesmo. E hoje esse tema, não sei se eu cheguei aqui chegando atrasada, né? Como as pessoas sempre perguntam, mas como? Eu não fiz nada, como que eu formei isso? Eu tô bem. É claro que a gente não é imune a nada, senão a gente começa a achar que eu tô me cuidando, então eu sou o máximo. Não, nós seres humanos estamos todos entrelaçados e todos conectados, né? Então, o que me atinge às vezes é algo imperceptível que está atingindo também uma pessoa que eu estou entrelaçada lá na China, né? Tudo que a gente se conecta a nós. Quanto mais a gente tem consciência disso, mais a gente vai percebendo qual é a grande mudança que nós todos podemos fazer para este mundo. A gente não está isolado. Então, mas as pessoas questionavam, mas eu não vou. Vamos falar da Covid, né? Que foi o vírus mais falado do momento, pelo menos até pouco tempo atrás. Ninguém estava imune, né? A tudo isso, porque estamos todos entrelaçados. No momento em que eu ligo a TV e starta em mim, no meu campo energético, a gente falou a semana passada da aura, o medo, eu me conecto com aquele outro que estava com falta de oxigênio, todo o meu sistema energético sente, meu corpo emocional, meu corpo mental cria toda uma história, criou uma massa. E isso é para tudo. Então, não tem como, só se a gente for um robô que a gente não vai se conectar a tudo e a todos. Mas claro que tem as doenças, né, que vão sendo formadas, vamos dizer, mais profundamente no nosso corpo físico, né, como é um câncer, por exemplo, hoje não tem pouco, mas ainda tem a tuberculose, né, um hipotiroidismo, uma questão que ou alguns cistos, né, em alguns órgãos, que vão formando aquelas pedras na vesícula, coisas todas, que parece muito mais individual, e é mesmo, porque eu acumulo, né, não sei se vocês lembram da aura, né, que a gente falou a semana passada, desse campo que não é vamos dizer assim, o retrato magnético do corpo físico, que os espíritas chamam de perispírito, né?
é algo, ele tem a ver com 7 chakras e com as energias que a gente trabalha. Então, por exemplo, com 1 aninho de idade, eu estava me desenvolvendo tal, comecei a ter muito medo, muito medo, muito medo de certas coisas, e aquele medo se conectou com vários entrelaçamentos que eu tenho na minha existência, que a gente não está aqui só nesse momento, a gente, né, está aqui, né, nesse lugar, vamos dizer assim, desde que houve o Big Bang, estourou, né? Tem algumas teorias que falam disso, e quanto mais a gente estuda, a gente vai vendo que menos a gente sabe, porque é muito estudo que tem que fazer. Então, de onde vem tudo isso? Por que que uma criança, por exemplo, nasce com uma questão em algum dos órgãos já? Crianças que nascem com câncer. Porque a gente está como matéria nesse momento, mas a gente já é um grande espírito. A gente acredita muito nisso. Espírito não é nada religioso, que a gente também pode chamar aqui de um ser, né? Então, esse ser que acumula experiências, principalmente no seu corpo mental e emocional durante a existência, né? E aquele acúmulo, ele precisa ter uma saída, ter uma válvula de escape. E essa válvula de escape é o corpo físico. Por isso que estar encarnado é uma grande bênção, no sentido de, poxa, posso deixar que sair tudo, né? Às vezes a pessoa se assusta quando vem uma doença autoimune, um câncer, que vai mexer ali com toda a família, vai mexer com todo mundo, mas ela também, ela está se curando, ela deixou aquilo, está deixando agora aquilo embora. E como que eu faço para não recriar tudo isso? Porque o meu corpo já tem uma assinatura dessa doença. Então, como que eu vou fazendo, né? Como que eu desaprendo a criar tudo isso e reaprendo a criar novas possibilidades na minha vida, né? Então, é algo muito extenso e tudo tem a ver nessa criação do que eu sinto, do que eu penso e daquilo que fica persistente como uma ideia rígida nesses 2 corpos, principalmente que traz para os nossos chakras, né? Tem muito a ver. Eu atendi uma pessoa essa semana, veio muito a calhar com isso que a gente está falando hoje. Ela traz assim, a minha mãe era uma pessoa tão ativa, tudo tinha que ser do jeito dela, e ela né, tudo tinha que ser da forma que ela queria, tal. E agora, tadinha, ela está num processo de surdez e muito rápido. E aí a gente começou a falar, né? Ela muito preocupada com essa mãezinha dela, tal. E aí ela me traz uma mãe protetora, mas muito mandona, que assim, tudo tinha que ser do jeito dela, que não ouvia ninguém. Não ouvia ninguém. Então, eu não ouço ninguém. Percebe? Uhum. Daí a surdez, quer dizer. É importante a gente entender esses processos. E ela muito desesperada. Como assim? Minha mãe vai acabar surda? Falei, foram processos que a gente vai startando. Quando a gente leva a luz e leva a consciência para a questão, ajuda a gente a entender a serviço de que veio aquela enfermidade e por que isso está em mim. A gente vê claramente pessoas que são muito rígidas, muito travadas e que no final da vida vai desenvolver, por exemplo, um Parkinson, né, porque o Parkinson claramente traz isso. A pessoa começa a congelar, ela enrijece, né? Ela começa a tentar andar e cai, fica dura. E assim, a gente vai curar todas as doenças trabalhando a parte energética? A intenção é fazer com que elas venham cada vez com menos frequência. Mas entender dessa parte energética é muito importante. Porque a gente começa a ter vidas muito mais saudáveis. Isso é fato. Olha o rabinho do meu gatinho aqui. E isso com relação a tudo. Olha como é importante essa coisa energética. Uma pessoa da minha família perdeu um gatinho querido com problema de fígado. E rapidamente, em 2 meses, o gatinho desenvolveu um problema de fígado e não teve jeito, e ele fez a passagem. E o ambiente daquela casa, naqueles meses, estava extremamente, muito raivoso, com muito ressentimento, com muita ira. Percebe? Então, assim, e claro que esses nossos amiguinhos aqui, eu falo muito disso, que eu amo essas
essas criaturas, aqui, ó, o meu assistente. E hoje é dia do gato, né, Shirley? Foi ontem. Foi dia ontem. 8. Foi ontem? Foi ontem, 8/8, e um mega portal, né? Mas assim, Ah, é verdade, foi ontem. o gatinho se coloca o quê? Se coloca naquela energia da raiva, da dor, do ressentimento, e é óbvio, se coloca a serviço daquela família, daquele campo, e tipo assim, eu faço a passagem por vocês. Sabe? É uma coisa quase que, né, é extremamente altruísta. Mas é só para a gente entender o contexto. Como que essa coisa energética é forte. E, de novo, a doença nunca startou no físico. Quando ela está no físico, ela só está trazendo um recado, claro, muito claro. Mas ela começou, ela teve início lá no energético. E é o que eu estava falando no começo, antes de você entrar, Sô. Como é que a gente forma, né, essas doenças? Quando eu engulo aquele choro, quando eu engulo aquele sapo, quando eu engulo aquela mágoa, aquele ressentimento, quando eu não me expresso, quando eu vou deixando aquele trauma, por exemplo, de infância, ele vem vindo, e a gente vai dando massa. E a cada coisa que acontece que reforça aquele trauma, ele vai ficando maior, e ele vai ficando maior. Até que chega num ponto que ele tem que vir à tona. E vai vir à tona como? Como uma doença. Normalmente como uma doença. Então, como é importante, como é lindo para o trabalho que a gente vem fazendo, né? De tentar levar consciência para as pessoas. Que a doença não é ruim. Eu ouvi um terapeuta falando outro dia que a gente tem, inclusive, que mudar, inclusive, a frase. Quando a gente fala o meu câncer, a minha depressão, se você só mudar isso, a depressão, né? Olha o peso que é quando você coloca é meu. Não, não é seu. Não é Apego, tá? Já pegou. Já peguei, é meu. E não é seu. Então, às vezes, até ao se referir a uma doença grave, tente nunca usar este é o meu câncer, é o meu... Não. É a doença. E eu vou lidar com essa doença da melhor forma possível, entendendo por que ela está aqui, por que ela vibrou no meu campo. Mas tentar... Porque é a mesma coisa quando a gente fala o meu marido e você fala o marido. Olha a diferença. Quando eu falo o meu marido, é meu, é próximo, tá aqui. Quando eu falo o marido, é o marido. Quando a gente parece que é de outro até, né? Parece que é de outro. Aí traz isso para a doença. Quando eu falo meu câncer, é meu, tá aqui no meu colo, é meu, eu enraizei, eu me apeguei, como a Sô acabou de falar. Agora, quando você fala, é o câncer, muda. Aquela frase, né, gente, assim, eu estou isso, eu estou câncer, eu estou nessa condição, mas eu não sou isso. Então, você amplia muito mais, porque isso não é seu, né? Você só está naquele momento na condição de querer olhar. Você quer falar mais alguma coisa, Chico? Não, pode seguir, já. Não sei se eu te interrompi. Só a Maria Eduarda. A Maria Eduarda, que eu acho que é da sua família, né, Chan? É minha mãe. Beijo, mãe. A sua mãe. Assistam Uma Nova Mulher na Net. A gente assistiu, né? E cada país está traduzido de uma maneira aí, porque algumas pessoas estão falando para mim. Eu falo, então, em Portugal tem uma tradução muito legal, meu novo self. Eu falei, nossa, traduziram melhor. E olha como isso. E olha como funciona. Antes de você entrar, Chan, só para não perder o gancho dessa série. A gente tem um grupo de constelação lá no Sananda 2 vezes por mês, né? E assim, por conta da série, a gente tinha em média 15, 12 pessoas participando. Tinha 35 pessoas, sabe assim, inscritas. Por conta dessa coisa, né? Como é bonito, como é legal quando um assunto, um tema assim, vem à tona. As pessoas estão buscando as respostas. E aí, assim, aquilo vem, aquilo chama atenção. E mais lindo ainda, entender que um pessoal lá na Turquia está se abrindo para esse conhecimento. Isso, porque estava bem longe da Europa. Pode falar. Vai, Chan. Uma das coisas também que eu acho bem legal a gente pensar é que essas emoções, que por onde começa esse nosso estado físico da doença, da materialização, né? Se a gente for pensar, qual é a grande condição das pessoas no dia a dia? Por que você está lutando? Você está lutando pelo dinheiro, você está lutando por uma posição na empresa, uma posição financeira, você está
buscando o seu sustento. Vamos pensar em necessidades básicas mesmo, né? Que tem muito a ver com essa energia da terra, com essa energia do chakra básico mesmo, que é comer, beber, dormir, né? Você se manter num estado saudável de mínimo de convivência. Só que daí me vem uma frase assim que ficou muito batendo na minha mente de ontem para hoje, a questão assim da sobrevivência. Sobrevivência é você estar acima, estar além. Você quer mais do que viver. Você quer sobreviver. Isso me deu assim uma reflexão do peso disso, né? O peso que essa palavra tem quando a gente pensa nessa questão financeira, nessa questão de comer, beber, dormir, ter dinheiro, né? E nessa reflexão eu achei muito interessante para onde eu fui indo, porque assim, se você está constantemente sobrevivendo, você está naquele modo, ou eu estou me defendendo da vida, ou eu estou indo para o ataque, né? E o que essas emoções podem estar te gerando? Então, pensando, né, no momento em que você, sei lá, por exemplo, sempre constantemente teve que lutar para poder ter uma posição social. Então, como que você encara esse lutar? Né? Como que você está encarando essa energia? Porque se você vai para um lado positivo, bom, eu ganho X, 1.000 por mês, né? Eu ganho 1.000 por mês, puxa vida, eu realmente preciso ganhar mais porque esses 1.000 por mês não está dando. O que eu vou fazer com isso? Eu vou estudar, eu vou melhorar o meu currículo, eu vou manifestar situações para que isso se manifeste no universo de uma forma equilibrada, sabendo que aquilo vai ter um tempo, que eu vou precisar ir atrás dos meus estudos, do que for preciso. Quando eu entro em desequilíbrio, quando isso começa a ser desesperador, eu preciso, por quê? Aí eu fico olhando o vizinho. O vizinho tem um carro melhor, o vizinho viajou para a Europa, né? A outra pessoa que eu conheço lá no trabalho está com a bolsa XYZ e eu estou com a minha velhinha. Quando eu começo a me projetar no outro, né? Ao que o outro tem, e isso vai me causando emoções ruins, né? Isso vai me pondo para baixo, isso vai mexendo com a minha raiva, vai mexendo com a minha autoestima, vai mexendo com sei lá, meu orgulho, né? Então eu vou começando a ficar com um orgulho fora de um consenso bom, né? Porque falando do orgulho, que é realmente uma das grandes mal, né? Da gente, da humanidade no geral, assim, você começa a usar esse orgulho ruim. Então eu tô olhando para o lado de fora, tô olhando para minha vida, não tá bom. Ao invés de eu ir batalhar, eu tô olhando para fora, e esse olhar para fora, o meu orgulho fica ferido. Então, assim, ou eu me sinto muito para baixo, nossa, eu sou uma porcaria, nossa, eu não faço nada, nossa, eu vou entrando numa tristeza profunda, numa depressão, vou gerando doenças no meu corpo, porque eu não estou conseguindo fazer o movimento, porque eu estou estática nessa energia, eu estou parada nessa energia. Quando o orgulho está muito desmedido para cima, está fora desse equilíbrio para cima, você vai pro ataque, né? Você vai corta-lhes as cabeças, né? Tipo, eu vou com tudo para cima do outro e vou achar que o outro... Crocodilo. Oi? Como é Crocodilo. Crocodilo. E vou achar que o outro tá me afrontando. Então, frases que a gente ouve por aí, né? Nossa, pelo amor de Deus, isso é um afronto ter um carro desse. Que absurdo. Para que gastar 300 mil reais num carro? Ah, dor de cotovelo. E assim a gente vai fazendo muito. Porque a gente vai olhando para o outro, o nosso orgulho vai ficando desmedido. Aí você quer ter um melhor que o outro. Vamos dizer que você conseguiu o teu emprego, foi atrás, conseguiu um emprego melhor, aí você corre comprar uma bolsa parecida com aquela lá
que também é cara. E ainda chega no outro, olha minha bolsa nova, você viu? Então, você vai querendo sim, vai descer. Você também vai saindo dessa posição do orgulho numa forma em equilíbrio. E por que eu estou falando tudo isso? Porque esse gerar emoções, né? Primeiro que você está não se olhando, não indo buscar. Você está no outro, pelo outro, com o outro. E aí você entra nesse fuga e defesa, né? Ataque e defesa o tempo inteiro da vida. E também isso vai gerar frustrações. Então, se você não consegue, gerou uma frustração, gerou uma emoção que você vai ficar dando mais do mesmo. Aí eu vou ficar pensando, nossa, eu sou um incompetente mesmo. Nossa, eu sou uma porcaria, eu não consigo nada. Tudo que eu tento não dá certo. Ai, a vida mesmo é contra mim. E eu começo a entrar num processo totalmente autodestrutivo, né? Porque eu vou criando essa emoção que vai dando massa, que vai ficando no nosso campo emocional, no nosso campo mental, no nosso aura, né? Que a gente falou aí semana passada de estar grudando na gente. Então, tudo vai aparecer primeiro nesse campo, para depois chegar na materialização do nosso corpo, né? Então, o processo de conhecimento aqui é até um passo antes, é o se autoconhecer mesmo, né? Por isso que a gente fala, se conhecer, conhecer se liberta, né? Conhecimento liberta, isso. Conhecimento liberta. Porque é exatamente isso, quando você começa a perceber que você está entrando demais nesse do outro, aí você fala, opa, putz, estou entrando num lugar onde eu não vou conseguir sair, né? Eu vou cair ou muito para minha tristeza, para depressão, para baixa autoestima, ou eu vou querer pisar na cabeça de quem for para conseguir o que eu quero e achar o que eu preciso, não demore quanto tempo, o orgulho vai lá para cima, e entendeu? Então, aí você começa a equalizar, porque quando você começa a equalizar no autoconhecimento, é isso que você vai trazer para o seu dia a dia, que é o que a gente faz aqui todo dia. Não somos diferentes de ninguém, né? Todas nós aqui fazemos terapia, estamos no nosso processo de autoconhecimento diário, constante, que a gente sabe que não vai acabar nunca. Porque, sei lá, quantas cacas eu tenho aí para resolver, né? Aquela história do iceberg, todo mundo já ouviu aqui, né? Do iceberg. O iceberg só tem uma pontinha para cima e um montão para baixo. Aí quando você derrete tudo isso aqui, pouca. a consciência que está lá embaixo faz assim. Aí você tem mais para trabalhar, mais para conhecer, mais para olhar, né? E é isso daí. É interessante você falar tudo isso, porque as pessoas falam, mas é só uma emoçãozinha. Não. Quando eu entro na vida do outro e me conecto com toda aquela sujeira, né? Eu tenho que limpar. Senão ela fica em mim, né? E você falando isso, uma pessoa ontem falou uma coisa parecida, assim, mas eu só dei uma olhadinha, não sei aonde, nas redes sociais, para ver como aquela pessoa, né, que teve um atrito, né, que ficou uma mágoa, que ficou um mal-entendido, hoje está. E aí ficou uma semana sonhando com aquela pessoa, pensando naquilo, vieram várias coisas em relação àquela pessoa. Ué, mas como que isso aconteceu? Eu só fiz uma olhadinha, né? Não é só uma olhadinha. Então, a emoção e o pensamento é muito rápido, mais rápido do que a luz que a gente imagina, né? Eu senti, né, o medo da sobrevivência, já senti, e eu já vou agir lá inconscientemente, né? Eu já vou ter uma atitude inconsciente, porque aquilo é mais forte, é o que me conduz, né? Não é a nossa consciência. Por isso que a gente fala, quanto mais consciência, a gente vai conseguir mais coisas, mas olha o quanto que a gente está inconsciente ainda. Na série, né, como é que chama? Uma outra mulher? Uma nova mulher. Uma nova mulher, que eu maratono e nunca maratono série, mas essa era curtinha, né? 8 Muito capítulos. bom. Não vou dar o spoiler, mas ela é interessante porque tinha uma pessoa pedindo, né? E um tipo de plástica e tal, e no final ela obtém de uma outra maneira.
Não era bem a maneira que ela estava querendo, mas ela obtém. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu fiquei só pensando que eu queria ter uma família grande para eu cuidar, porque eu acho isso bonito, e eu quero porque quero, e essa pessoa começou a engordar sem parar, né? Aquela coisa, quero trazer tudo para mim, quero que venha aqui para mim. Então, as coisas, vai acontecer a demora para um nódulo acontecer é um tempo? Né? Mas tem coisas que são muito rápidas e a gente está percebendo que tudo fica muito rápido. Então, quando eu percebo já que eu teve uma irritação em alguma questão minha, que eu ali não consegui lidar com aquela coisa, eu já tenho que olhar. Ou eu marco para eu levar, né, para terapia, ou se eu já consigo, eu pego aquilo e falo: opa, o que é isso daqui? Por que que eu não estou conseguindo? Vou dar um exemplo aqui: confrontar o que é preciso ser confrontado. Por exemplo, porque a gente está falando, às vezes, que a pessoa vai e faz, mas às vezes a pessoa não faz. É aquilo que a Shirley falou, ela engole. Então, esse corpo emocional e mental que vai criando a todo segundo, né? Por exemplo, uma pessoa falou para mim, eu cansei de falar para o meu filho apagar a luz do quarto, do corredor. É aquela, né? Você sabe, né? Quem tem filho, né? Sabe? Passa, acende todas as luzes, você vai. Você pode apagar a luz? Você apaga a luz do banheiro? Antes de dormir, apaga a luz, Sim. né? Que é Não sei padrão, se é né? assim. É padrão, né? Apaguem as luzes, por favor, né? E aí, quando essa pessoa deixa de confrontar, de falar isso, porque ela falou, nossa, mas eu fico mal. E aí eu fiquei pensando, o que que é melhor para mim? Não falar ou falar? Eis a questão, né? Só que o que que estava para essa pessoa esse falar? Que tinha a ver com todo o conteúdo dele. Aquela questão de que aquele filho estava pedindo era o único contato que eles tinham. Porque se ele não falava, apaga a luz, o filho não falava nunca está bom. Tá bom, eu vou fazer isso. E aí ele começou a perceber, durante a sessão, que era o único contato que ele tinha com o filho. Então o filho tinha que manter a luz acesa para ter esse contato. E ele para ter esse contato com o filho. Quando ele para de falar, apaga a luz, tudo fica. É como assim, tudo apagou para ele. Os contatos que ele tinha, que ele foi percebendo os pouquinhos que ele conseguia ter nesse convívio, não tinha mais, porque o confrontar me dói. Mas de onde vem essa dor? Vem de um lugar que ele foi colocado pequeno. Você é perfeito, você não se mistura com essas pessoas barraqueiras, você não se mistura com esses meninos, vou dizer aqui, vagabundos. Não, você é um príncipe. E aí, nesse lugar de príncipe, eu não posso confrontar, eu não posso falar, né? E falar no sentido assim, até de se colocar, porque tenho que ser mega educado, mas aquilo está me corroendo, está doendo o meu peito e eu não sei o que fazer, não consigo dormir, não consigo acordar, não consigo mais me mover, né? Então, parece bobo, a gente fala às vezes. Eu sempre repito isso, porque aqui eu moro numa rua onde as pessoas gostam de fazer caminhadas, porque é uma rua plana, né? E aí, e eu fico ouvindo, às vezes de manhã, no meu quarto, porque é sobrado e a voz vai para cima, né? E aí eu vejo, né? Abro assim a janela, as pessoas estão falando, não, então o fulano de tal, o ciclano de tal. Eu falei, caramba, todos os dias. Por que que ninguém está caminhando? Falando, olha essa árvore aqui cheirosa, como ela está cheia, ou ela caiu todos os galhos, ou vamos apertar o passo, quantos passos nós demos agora, né? Será que ninguém, se a gente começar a observar as conversas das pessoas só para prestar atenção e ouvir,
é sempre o outro. Tá me fazendo isso. Tá acontecendo aquilo. Não sei o quê. A conta que não sei quem mandou. E agora vai começar. E esse deputado, e esse político, e esse não sei o quê. É o outro, né? Só que nós somos esse outro. É tudo o nosso espelho. Se a gente consegue ir olhando aos pouquinhos, que não é fácil, a gente vai curando na gente, vai curando principalmente o nosso entorno, né? Então, são nas pequenas coisas, é na simplicidade da vida, não é numa grande coisa, por exemplo, de comprar o carro, que também é legal, porque eu já vi pessoas falando, eu detesto pessoas ricas, né? E E aí, agora, quando um dos filhos muda para os Estados Unidos e tem o mesmo carro, porque ele falou isso vendo uma pessoa sair da garagem, o que ele vai dizer para a filha? Que ele detesta a filha? Ou ele detestava a situação que ele estava vivendo e não conseguia encontrar meios ou não olhava para dentro de si para ver suas possibilidades, suas habilidades de melhoria, porque é um caminho para falar, nossa, que bacana, um dia eu chego lá. Não, né? Ficou numa dor e ficou criando essa dor. Né? A gente A cria a ponto de dor, querer sair A do gente, país. cria a dor. e a gente, É. e a gente vai alimentando. A gente não tem noção do quanto esse inconsciente rege a nossa vida, né? Uhum. Vez ou outra aparece alguma pessoa lá com questão de obesidade, por exemplo. Eu atendi uma pessoa que, durante a sessão, se lembra que ela tinha 5, 6 aninhos e que um tio tocava nela, né? Não houve. Ele tocava nela. Mas aí ela Abusivamente, né, Sheila? tocava na bundinha dela, sabe? E aí ela falou, não, mas foi só isso, não foi nada grave. Não foi nada grave. Mas aí, assim, ela starta uma obesidade a partir desta idade, sendo filha de pessoas não obesas, né? Nem pai, nem mãe, avô, enfim. E aí a gente tem que levar a pessoa a entender como o inconsciente trabalha. Eu vou crescer feia, gorda, para me proteger. Não que o gordo seja feio, não é isso, mas no nível inconsciente dela, eu vou ficar grande primeiro para me defender. Eu vou ficar não atrativa para que ninguém me toque daquele jeito. E aí, no nível mental, no racional, ela fala, poxa, mas eu não cheguei a ser violentada, ele só passou a mão. Mas era uma criança de 5, 6 anos de idade. Ela não entendia o que estava acontecendo. Aquilo foi estranho. E aí, assim, a cada filme sobre estupro que ela via, a cada história sobre violência que ela escutava, vai alimentando aquele inconsciente que está vibrando, que está vibrando, que está vibrando. E aí eu como. E aí é difícil fazer com que a pessoa relacione a obesidade a esse fato. Se você não entra no processo terapêutico, se você não vai pesquisar a fundo. Porque se você não tem uma família geneticamente com sobrepeso, quer dizer, da onde vem? É importante olhar. E aí é que eu falei, claro que a pessoa não vai sair do consultório 20 quilos mais magra, mas ela vai parar de se auto-sabotar. Porque ela começava um processo e parava, ela começava outro e parava. Por quê? Porque a obesidade estava a serviço da proteção dela. E era isso que vibrava no inconsciente. Então, quando ela entendeu que ela não precisava mais se proteger daquele jeito, que aquilo lá, ela era uma criança, ela precisava trabalhar aquela criança interna, e aí cada uma de nós tem a técnica, né, mais adequada para trabalhar isso, mas enfim, quando ela consegue ressignificar aquilo, olhar como adulta para aquela criança, acolher aquela dor daquela criança, ela passa a entender que ela não precisa mais se manter daquele tamanho para se proteger. Outro dia, eu estava assistindo aquele sobrepeso, como é que é o nome? Quilos Mortais, alguma coisa assim. 90% dos casos ali, as pessoas sofreram algum tipo de abuso quando criança. E nada necessariamente muito sério. E às vezes até um abuso não físico, mas um abuso emocional. Todo mundo que sofrer um abuso emocional vai estar com uma obesidade? Não. Mas
No Eneagrama nós falamos muito disso, né? Existem 9 tipos de personalidade que a gente escolhe antes mesmo de reencarnar qual vai ser essa personalidade que a gente vai usar para essa manifestação. E a gente escolhe por vibração, enfim. Então, alguns tipos vão sim ter uma tendência maior a startar. Por exemplo, uma obesidade se relacionou isso com o abuso, enfim, e com proteção. Então, por isso que aquela tua fala, né, Chan, o autoconhecimento é tão importante. Quando a gente entende como a gente funciona, como a gente reage, por que que por vibração eu me enrosquei com determinada família, por que que eu escolhi a personalidade A ou B para responder aos desafios dessa família, fica mais fácil entender onde estão as minhas vulnerabilidades e também onde estão as minhas grandes virtudes. Mas tudo passa por, olha, veio a serviço do quê? Por que que eu tenho essa tendência a desenvolver doença? Será que a minha doença não está a serviço de chamar a atenção porque eu estou muito carente, eu fui rejeitada, e aí eu fico o tempo todo destartando doenças autoimunes para que olhem, para que me vejam, para que cuidem de mim? Como a Sônia falou do exemplo da luz, né? Cara, o não apagar a luz estava a serviço do quê? Naquele momento você vai olhar para mim. Então, não vou mais... E é óbvio que a pessoa, o rapaz, o adolescente não está no mental, está no inconsciente. Assim ele olha para mim, assim eu chamo atenção. E a grande maioria das doenças vem desta forma. Assim eu chamo atenção para mim. Assim vão me colocar no colo. Criança faz muito disso. Criança fica doente de hoje para amanhã, de estar com uma febre. Você fala, nossa, o que é isso? Às vezes é um processinho de carência. É que eu falei no começo, a PCA, puta carência afetiva. Sei lá, tem algo acontecendo, eu tô querendo colo. Como eu não sei verbalizar isso, eu não sei, principalmente criança, não sabe colocar isso para fora, ela vai colocar como? Através de uma febre, através de um resfriado. Porque ela só tá querendo um pouquinho de colo. E às vezes, um colo bem dado vai fazer muito mais efeito do que aquele monte de remédio que a gente às vezes entope a criança para acabar com aquele sintoma rapidamente. Entenda, eu fui entender isso claramente com o processo da minha filha de asma e bronquite. Eu entendi que a asma dela, as crises vinham sempre depois de um processo em que ela startava o medo. Ah, toda criança que tem medo de startar asma? Não, mas ela, como é uma tipo 6, no Eneagrama, e a gente entende como é que a coisa funciona, é muito forte. Então, toda vez que tinha uma sensação, algo que acontecia que a deixava com muita insegurança e medo, vinha asma, vinha bronquite. E depois de um tratamento homeopático bem administrado, e ela foi crescendo e foi entendendo, hoje ela sabe quando ela está startando aquele processo, ela, opa, tô no medo, deixa eu respirar, deixa eu meditar, né? Deixa eu pedir para minha mãe me harmonizar, enfim. Mas eliminou muito remédio nessa vida toda. Muito, muito, muito. Tudo tem a ver com autoconhecimento. Com entender a serviço do que está cada uma das enfermidades que a gente tem. Né, Chan? E pensando nisso daí, eu estava pensando nas minhas clientes, né? Nas pessoas que eu tenho atendido, tanto com a massagem como com a terapia energética. E aí eu peguei algumas no meu modelo aqui da questão de dor na perna, na questão de ter problemas na coluna, ciático. Nossa, estou numa fase assim de aparecer um monte de pessoas que estão com problema de ciático, com problema na lombar, né? Suprarrenal tá ali, com probleminha, desregulando todos os hormônios, fazendo aquela bagunça, né? E aí, será que tem a ver com a crise de sobrevivência? Exato, né? Pós-pandemia, que crise que estamos vivendo. Quantas pessoas sem emprego, quantas pessoas recebendo menos valor financeiro para se manter no emprego, mas está tudo subindo. Então começa a dar essa coisa assim, eu preciso... E as notícias. Né? Ver as notícias que dá medo. Lembra que a gente fala aqui sempre na frequência, na vibração da nossa energia? Então, culpa, medo, insegurança, está vibrando lá embaixo. E aí me veio aquela questão assim da energia telúrica.
né? Que é essa Sim. energia que vem do centro do planeta, né? Então, a gente sempre tem falado muito desses campos energéticos. Então, a energia telúrica, ela é uma energia natural mesmo do planeta, que vem do centro da Terra e tem todo o seu percurso. E eu achei maravilhoso essa ideia de pensar nos canais dos meridianos da acupuntura. Então, no centro da Terra, existem esses meridianos energéticos por onde passa essa energia telúrica. São grandes concentrações, onde acontecem as questões geológicas, né, do planeta mesmo, e elas vão para a superfície. E quem está na superfície? Nós. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar de algum momento de você colocar a planta num lugar e a planta morre. Ou tem um determinado canto da minha casa que eu não me sinto bem, né? Ou o meu cachorro detesta ficar naquele canto. Eu ponho a caminha dele lá e ele não fica, ele só fica do lado de cá. Resolvi mudar a caminha dele de lugar. Então, essa energia telúrica, ela está inalando, né? Para todos os lugares, inalando porque ela realmente, pensando nesse grande... também pode ser como uma... Eu pensei também como uma seiva de uma árvore, né? Que existe todo aquele canal que vai alimentando toda a árvore. Também é possível pensar assim. E essa energia, ela é constante. Ela entra e ela sai constantemente. Então, pensando na questão da contração e expansão, que tudo tem no micro, tem no macro. Então, se a gente vai do nosso coração, nosso coração contrai e expande para o sangue, nutrir todo esse canal energético que nós temos, né? Sanguíneo mesmo. E isso faz no canal energético que liga com esse pulsar do planeta, dessa contração e dessa expansão, nesse campo. Então, está tudo se interligando. Nós estamos na superfície desse planeta interligado com essas energias. E aí, quando que essas energias telúricas fazem mal para a gente? Quando nós estamos, do que nós estamos falando aqui, com essas emoções também, porque todo mundo pensando a mesma vibração, cria um campo energético daquela mesma vibração. E aquilo abafa. E aquilo, imagina assim, um pezinho, né? Porque imagina pensar coisas ruins, a densidade que fica isso, né? Então, esses campos energéticos, eles vão ficando mais difíceis. Então, se você está numa casa em que tem muita briga, né? Em que você tem depressão, em que você tem que estar constantemente lutando para sobreviver, o dinheiro está muito curto e aquela coisa, você vai acabar, de alguma maneira, abrindo espaço para isso. Você quer isso? Não, você não quer isso, né? E nem o planeta quer isso. O planeta, ele não criou isso naturalmente para nos prejudicar. Isso é algo natural do planeta, né? Que também entra nessa contração e expansão com o universo também. Mas o que dificulta é o que a gente vai criando dessas massas mentais e emocionais que vai densificando a nossa psicoesfera, densificando a nosso aura, né? Porque o que a gente está emanando está ruim. E o que está emanando está prejudicando o todo, porque se junta com o da Shirley, com o da Sônia e com todo mundo que está assistindo aqui, que vai dando uma massa e que vai criando os bloqueios. Então, nós estamos... é inerente à nossa vontade. Nós estamos permeando essa energia o tempo inteiro, essa energia telúrica. O que vai nos fazer diferenciar é como eu vou mexer, como que eu vou usar isso, né? Então, eu posso usar de uma forma de trazer o equilíbrio. Então, tirando o autoconhecimento, que a gente vem falando já bastante aqui, você também, na prática da sua casa, ao observar que isso existe, agora você já conhece, né? É uma energia que está ali fluindo porque existe algo nesse campo que não está harmônico. Então, além de você buscar em você, você também pode buscar a cura, né? Então, você pode trocar a planta sempre, toda vez que você trocar, agradecer por ela estar fazendo uma função e que aquele lugar
possa estar harmonizado, que aquilo, você pode colocar cor, você pode colocar uns cristais, pedindo para aquele cristal neutralizar essa energia, né? A gente pode usar de ferramentas para que esse campo harmonize. Eu posso meditar naquele local e, logicamente, se eu trouxer para a minha meditação algo de luz, algo próspero, algo que eu possa levar para o planeta como luz. Porque lembra, aquela energia telúrica, ela está ali na sua casa porque tem algo que está te conectando a ela. Então, se você consegue fazer esse trabalho, você sabe que você tem esse potencial, você já medita, você já está num olhar, então você pode sim deixar que aquele lugar comece a criar um campo de força diferente, que você vai estar imprimindo, entende? E aí, se existe naturalmente uma saída desses veios do próprio planeta da energia telúrica, você vai aproveitar aquela energia telúrica para o bem, para devolver para o planeta para o bem também, né? Então, tudo é para o bom, para o belo, para o justo, né? Se a gente for pensar nesse sentido. Então, lembrar que essa energia também também gosto de pensar assim, quando você tem muito insetos, né, acúmulo, baratas, bichos repentinos que aparecem na sua casa, isso é uma energia telúrica, é uma densidade energética que está ali, né, ou pela forma pensamento do ambiente e está se manifestando. Então, se está se manifestando, opa, né? Eu estou atenta, eu estou no processo de consciência, de se me conscientizar cada vez mais do que eu penso, do que eu sinto. Deixa eu dar, vamos ligar, acender um incenso, vamos começar com processos de olhar para o que você está ali pensando. E é lógico, né, gente? A gente está falando isso, mas assim, é muito fácil falar. É muito fácil falar. Mas também, quando a gente tem esse olhar, a gente começa, mesmo estando no caos, você consegue ter uma luzinha, né? É você que vai buscar. Oi? Por conta do autoconhecimento. Por conta do autoconhecimento. Se eu não sei nada disso, eu vou ficar no caos. Eu vou ter mais do mesmo, né? Eu vou ficar naquela polaridade negativa. Então é como assim você levantar a mãozinha, né? Eu vou levantar a mãozinha, pelo amor de Deus, eu preciso ver uma coisa nova. E aí eu vou na busca da coisa nova. E a gente tem como ferramenta também, né, muito conhecida por nós aqui, nós três, a radiestesia, né? Porque a radiestesia também ela vai buscar esses pontos. E, inclusive, a gente pode trazer a harmonização desses ambientes na casa, né? Isso é possível a gente fazer com a radiestesia. E também, por exemplo... Com a radiônica também. Com a radiônica, né? E a mesa quantiônica. Mesa quantiônica, que a gente, né? Tudo isso aí que a gente está entendendo, né? E também, logicamente, o do Feng Shui, né? Porque são as curas que você pode ir colocando que são maravilhosas. E eu estava lendo um trechinho do Feng Shui, essa conexão Feng Shui, ele traz da energia do cosmos. Né? Então, é a união. De novo, a gente está unindo, né? Essa energia telúrica com a energia do cosmos. E elas se anulam, né? Elas se equilibram. A perfeição do yin, do yang, do positivo e do negativo, do masculino e do feminino. A perfeição do universo encantadora. É isso mesmo. E tudo isso alinhado, porque, igual a Chan falou, né? O autoconhecimento nos liberta, mas se a gente continua retroalimentando pensamentos e emoções, né? De impotência, de comparação, de inveja, que a gente faz isso mesmo porque a gente está aprendendo, né? Num ambiente que pode estar limpíssimo, né? Energeticamente, eu entro lá com a minha fumacinha e sujo todo o ambiente, atrapalho tudo, né? Então, nós seres humanos somos criadores, co-criadores da nossa realidade. É uma palavra muito bonita quando todo mundo vê isso e fala, nossa, eu vou criar minha realidade. Você está criando toda hora. O tempo todo. Só que a gente tem uma habilidade para criar coisas consideradas ruins para a gente.
é mais esse lugar, porque foi o que a gente aprendeu. Nenhuma criança vai falando, uma mãe vai falando, nossa, não, tá tudo bem, você faz isso, se você não tirar nota boa, a gente vai estudar e tá tudo bem, vamos, já brincou bastante, relaxa, vai estudar, eu confio em você, né? Porque, não porque eles são maus, mas porque aprendeu, é um repassar cultural do tem que, vai, você não se esforçou, quer ser o burro da sala, você tem que ser perfeito, tem que deixar tudo em ordem, né? Então, essas palavras que vão virando crenças no nosso sistema, essa é a nossa realidade. O que a gente acredita é o que vem. Tanto é que tem um estudo mais aprofundado até da física quântica que eles falam, quando a gente sai do ambiente, é como se ele não existisse, porque tudo é criado por nós. A nossa casa existe quando eu coloco a chave no portão ou aperto o aparelhinho para abrir o portão. Ele só está lá quando eu faço esse movimento. Eu só me movo quando eu me coloco, quando eu me escolho, quando eu me movo. E aí as coisas começam a fazer sentido, porque eu fiz fazer sentido, eu quis entender mais. O que é isso? Existem mais coisas? Eu quero aprender. E aí abre-se probabilidades, né, para virarem possibilidades, que nem tudo que é provável é possível para mim, porque bate lá na minha crença. Mas quanto mais eu expando, né? E a gente está muito contraído, quanto mais a gente. Nossa, a Chan fala o aura, eu falo a aura, porque foi assim também que eu aprendi, né? Quanto mais a gente está ali contraído na nossa energia, menos a gente vê o que é possível ver. E a gente fica preso numa dor, né? Ali por anos. A dor faz a gente nos movimentar. A dor, eu sinto a dorzinha ali na cervical, ou a Chan falou lá no ciático, eu vou procurar a Chan para fazer a massagem. Eu só fui procurar a Chan porque eu estava com essa dor, né? Então a dor não é algo, eu tô com dor e agora eu vou morrer. Morrer todo mundo vai, mas assim, o que eu posso fazer com ela? Onde que ela pode me levar, né? E essa série, Uma Nova Mulher, ela mostra um pouquinho desse mundo, né? E o interessante que eu achei nessa série é que o terapeuta, ele é igual a todo mundo, Sim. né? Ele não se coloca em nenhuma posição, né? Sou melhor que não sei o quê. Não, e a gente vê o drama que todos nós vivemos. Ele ali se coloca para fazer um caminho, né? Mas ele também está no caminho, porque ele também é ser humano. Então, nós todos estamos juntos. Nós todos estamos nesse grande aquário. Nós todos somos afetados por, por uma criança triste lá no Oriente, na África do Sul. Nós nos afetamos. Enquanto a gente e tiver uma pessoa para nós nos afetarmos, ainda tem trabalho a fazer. E é por isso que também que a gente está aqui, né? Tem muito trabalho a ser feito, né, meninas? Muito trabalho a ser feito. Muito. Acho que está terminando aí, né, Chan? Porque eu já vi aqui, acabando, pessoal. aparece para você. Vamos falar do nosso canal do YouTube? Sim, pode falar. Nossas lives agora também estão lá no canal Reconexão Essência no YouTube. Então, a gente já pedi para vocês irem lá, se inscreverem no Reconexão Essência, darem lá seus pitacos, acompanharem, tá bom? E a semana que vem tem mais live aqui no canal. E muito agradecida por estar fazendo parte aqui dessa história, né? Desse mundo. Obrigada a todos, gente. Obrigada, gente. Semana, bom ganho de consciência para vocês e para todos nós, né? Sim, para todos nós. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.
Ai, meu Deus.